Olá! No programa de hoje você vai acompanhar as incertezas dos trabalhadores que podem perder os empregos nas fundações públicas do Rio Grande do Sul. As barbearias, repaginadas com novos conceitos e serviços, renovando uma tradição de mais de 50 anos. O que a liberdade sexual tem a ver com o empreendedorismo? Conheça o universo das sex shops e os ensaios fotográficos sensuais. Está no ar o Alternativas, programa que vai mostrar exemplos de pessoas que transformaram dificuldades em oportunidades para o crescimento pessoal e profissional. Em dezembro do ano passado, a Assembleia Legislativa do Estado aprovou o projeto de extinção de 12 fundações, que pode acarretar na demissão de mais de 1.000 funcionários. No entanto, a situação ainda é incerta. Nossa equipe visitou alguma dessas instituições e conversou com pessoas apreensivas diante da possibilidade de perder o emprego e não conseguir se recolocar no mercado de trabalho. A Fundação Zoobotânica existe há 45 anos e é responsável pela conservação da fauna e flora do estado. Entretanto, apesar da aparente calmaria, o clima aqui é tenso diante da possibilidade de corte dos 200 funcionários da instituição. Um deles é Gleison. Ele trabalha aqui desde 2001 e é pesquisador do Museu de Ciências Naturais da Fundação. Ao longo de 16 anos, foi se decepcionando com a política ambiental do estado. A biodiversidade do estado, documentada desde o século XIX, até hoje está ameaçada. São mais de 500 mil lotes de animais que são cuidados por 32 curadores especializados. E as coleções científicas são a alma da ciência. Elas documentam, elas materializam, digamos assim, os resultados do conhecimento científico que se acumula. Elas são o testemunho, a documentação sobre a história da nossa biodiversidade. Sem isso, a gente perde a memória da nossa biodiversidade. Não muito longe dali está a Companhia Rio-Grandense de Artes Gráficas. A Corag tem 193 funcionários públicos e cuida, entre outros serviços, da publicação impressa e digital do Diário Oficial. Um dos servidores é Marco Antônio, que começou a trabalhar aos 13 anos de idade como gráfico na área privada, ainda no Rio de Janeiro. Há 3 anos ele veio para Porto Alegre como concursado. Então, eu tive uma visão de que a Corag, por ser uma gráfica do Estado, iria me propor uma qualidade de vida melhor. Tanto é que eu sou carioca, eu sou nascido no Rio de Janeiro. E a oportunidade que eu vi no concurso foi muito boa para a profissão, uma vez que eu já estou perto do meu período já de aposentadoria. Então, eu buscava uma qualidade de vida melhor dentro do serviço público aqui no Rio Grande do Sul. O projeto de extinção da Corag foi aprovado em dezembro. No entanto, em janeiro, um juiz da 9ª Vara do Trabalho de Porto Alegre concedeu uma liminar que suspende o fechamento da Corag e a demissão de trabalhadores. O clima de incerteza mexe com Marco Antônio. Por enquanto, a mulher e os filhos dele já retornaram para o Rio de Janeiro. Apesar disso, ele ainda espera reunir a família novamente aqui. Na verdade, o psicológico ficou ruim, porque eu tinha a minha família, como eu disse, há 3 anos atrás eu planejei esse momento, e quando eu pude realizar, foi quebrado graças ao projeto atual hoje do governo do estado. Então, assim, eu mantenho a minha família à distância, mas sem a convivência que seria ideal. Eu estou buscando novos concursos e já de antemão fazendo alguns contatos com profissionais da área, porque eu não posso ficar sem trabalhar. Eu tenho uma filha de 4 anos e ela depende de mim para sustentá-la, mas eu não pretendo voltar ao Rio no momento. Vou buscar mercado aqui mesmo no Rio Grande do Sul. Marco Antônio não é um caso isolado. A maioria dos funcionários ainda não sabe bem o que fazer. A gente ainda tem a esperança que a Corag continue por muitos anos, A gente está assim na crença que a gente vai conseguir reverter esse quadro. Diogo também é funcionário da Corag há mais de 40 anos. Mesmo quando está em casa nos momentos de folga, não para de pensar nas mudanças que vai ter que fazer com a família se perder este emprego. Assim como a empresa me recebeu, há 42 anos atrás eu adotei a empresa também. E lá eu deixei a minha vida e a minha saúde. Então, é um desencanto pela frustração de não continuar, da expectativa, do horizonte que se desenha pela frente de não ter mais emprego. É uma frustração. De acordo com a pesquisa da Fundação de Economia e Estatística, o número de servidores públicos caiu de 184.500 para 156 mil, uma redução de cerca de 15,5%. Isso vai de encontro ao fato de que a população gaúcha cresceu, no mesmo período, cerca de 23,5%.
para os economistas, o Estado poderia adotar medidas mais eficazes no combate à crise. Claro que a situação é dramática, não é? É uma situação dramática, mas me parece que essa medida é paliativa, ela não tem comparativo em relação às despesas, ela não vai resolver efetivamente e ela foi feita muito de supetão. Algumas outras medidas precisam ser tomadas, sim. Uma delas, eu penso que é a revisão das desonerações fiscais, a questão das aposentadorias que eu falei e também a renegociação da dívida do Estado, que é um aspecto relevante que pega uma boa parte da receita do Estado, não é? Essas medidas seriam muito mais contundentes, muito mais significativas em termos financeiros do que foi efetuada essa extinção aí, não é, de forma um pouco mais duvidosa. Só durante o governo Sartori, o número de servidores caiu em mais de 17.500 ativos. Neste período, foram impostas políticas restritivas, como o corte de horas extras, o não pagamento de promoções e o parcelamento de salários, inclusive o 13º. Diogo, Gleison, Elisângela, Marco Antônio. Sem eles e os outros 1.195 funcionários das fundações que podem ser extintas, a máquina do Estado ainda não vai parar de funcionar. Mas até quando? O Alternativa faz uma rápida pausa. Você vai conferir no próximo bloco. Empreendedorismo e a liberdade sexual, o universo das sex shops e os ensaios fotográficos sensuais. As barbearias repaginadas em Porto Alegre, de mãos dadas com uma tradição de mais de 50 anos. Nós já voltamos. Cerveja, sinuca e videogame, até o dia do noivo. Que lugar você acha que é esse? 50 anos depois, as barbearias conhecidas pelos homens como um espaço apenas para o corte de cabelo oferecem novos serviços e conceitos que vão além de um simples corte. Foi-se o tempo em que salão de beleza era um ambiente feminino. Hoje, os homens se cuidam tanto quanto as mulheres. Segundo uma empresa independente especializada em pesquisas de mercado, entre 2012 e 2016, as barbearias no Brasil cresceram 3,5% e passaram de 20.670 para 21.343. De acordo com a Prefeitura, existem hoje em Porto Alegre 130 barbearias registradas. Na verdade, quando eu comecei a pensar todo nesse processo de abrir um espaço multiuso para o público masculino, tinham duas palavras que estavam em evidência e que eram tendência para o ano de 2016, que era o ano que a gente ia começar a funcionar, que eram praticidade, né, e comodidade. No passado, o trabalho do barbeiro ia além de um simples corte de cabelo e barba. O profissional viajava pelas cidades e contando sua história e os casos vividos. Pois é, aqui no Salão do Seu Gomes, as histórias continuam a ser contadas. Ele foi fundado em 1960 e é o mais antigo da cidade. O Seu Gomes trabalha sozinho e tem até hoje os mesmos instrumentos usados naquela época. E qual é o diferencial para durar tanto tempo aqui? É a pessoa ser simpática e sempre um sorriso, de vez em quando uma piadinha também, cai bem. E essa nova onda de barbearias que está surgindo, com cerveja, quase um pub assim, o local, o que o senhor acha disso aqui, comparado com a sua barbearia que dura tanto tempo? Não, para mim não tem concorrente, sou mais eu. No bairro Teresópolis, o Salão dos Amigos, fundado na década de 60, é administrado pela dona Cirlei, que herdou a cadeira do pai, Manuel da Silva. Diferente do Seu Gomes, ela trabalha com o marido e os 2 filhos. A barbearia virou um negócio de família. Olha, no início foi difícil, porque as pessoas tinham, como é que se diz? Preconceito de ter uma mulher dentro de uma barbearia. Então, as senhoras que traziam os filhos nem passavam na porta do salão, atravessavam a rua por ser tão masculino, ponto, e era tão cheio de preconceito, mas com perseverança. E depois o marido vindo trabalhar comigo no salão, deu mais força para continuar. Sim, temos todo o material que o meu sogro usava anterior ao período que eu tive aqui, ele está guardado, né? A gente tem algumas, né, que no barbeiro lembra mais a navalha, né? São essas coisas que a gente tem.
as máquinas antigas também, que é uma máquina brasileira, foi feita uma tiragem de 1.000 máquinas, e essa aqui é de número 9. Então, é o que a gente guarda, que é o material que ele trabalhava aqui. Enquanto algumas barbearias se mantêm fiéis ao mesmo estilo de quando foram fundadas, outras apresentam um novo conceito, com cervejas artesanais, jogos de futebol na TV, sinuca, videogame e muitas outras atividades que transformam o local em um spa para o homem. A Barbearia Navalha é uma das mais novas inauguradas em Porto Alegre, com uma temática completamente voltada para o futebol. O dono é o jornalista Felipe Bueno, que abandonou a redação para tocar o próprio negócio. Foi uma opção momentânea para que eu pudesse me dedicar a esse novo projeto que é a Barbearia Navalha. Todo tipo de empreendedorismo, enfim, esse tipo de situação requer uma dedicação praticamente 24 horas por dia. A La Máfia é a pioneira nesse novo conceito de barbearia. Já possui 7 unidades espalhadas pelo estado e recentemente inaugurou uma sede em Foz do Iguaçu. O conceito é muito parecido com o da Navalha: futebol, cerveja e jogos. Aqui o Sacha veio, o Tyson, que agora joga na Ucrânia, sempre que ele está no Brasil ele vem aqui também. Já veio o Luiz Adriano, Douglas Costa também costuma vir sempre que está pelo Brasil. Mas os que mais frequentam são os dois do Grêmio, o Douglas e o Marcelo, e o Sacha aqui do Inter aqui também. O homem está se cuidando mais? Tá, ainda mais depois que fizeram lugares como o nosso aqui, que tem bastante entretenimento, que é um lugar bem masculino mesmo, assim, que especialmente para o homem, daí eles começaram a se cuidar mais, ficar mais à vontade, diferente quando tinha só estética, né? Agora tem lugar que eles ficam um pouquinho mais à vontade, conseguem se cuidar mais, vem com mais certa frequência. Tem todo esse... O ambiente ajuda também, né, nesse cuidado com o homem. Na real foi a indicação dos meus amigos, que cortam na La Máfia há muito tempo e enfim, a experiência que eu ia ter aqui, né? O barbeiro brother conversando e tal, o cara serve um café, uma água, o que eu quiser, e é mais a experiência mesmo. A barbearia ainda oferece o Dia do Noivo, um serviço que pode ir bem além da beleza. Eles alugam o espaço lá em cima, a gente reserva para eles, para os convidados, eles ficam lá em cima no período que eles precisarem, saem daqui já arrumado, pronto, tem onde tomar banho, se ajeitar, direto para a igreja. E lá eles ficam, eles usam todo o espaço lá em cima. Podem fazer o que quiser lá. Pode fazer o que quiser. Não é fácil para as mulheres obter sucesso no mundo dos negócios. O ambiente é hostil e predominantemente masculino. Provocadas por esse cenário, algumas mulheres decidiram empreender. O objetivo é também ajudar outras mulheres a conquistar independência e liberdade. Fotos e intimidade. O Bendito Fruto é um exemplo de empreendedorismo a partir da liberdade sexual feminina. Desde 2014, a Renata e o Michael buscam a renda e, simultaneamente, procuram quebrar os padrões de beleza ao fotografar mais de 300 mulheres diferentes. Começou a dar muito certo, porque não tinha um padrão físico. Ele não focava em pegar uma menina esteticamente perfeita para fotografar. Se eu falar de Porto Alegre, eu ainda não conheço um projeto parecido assim, que dê voz a corpos diferentes e que tente humanizar mais a fotografia. Renata, que além de fotógrafa também é modelo do Bendito Fruto, realiza os ensaios dela e de outras meninas na própria casa. O preço das fotos pode variar de R$ 350 a R$ 1.800 com a opção Premium. Renata procura fazer um trabalho diferenciado, não só no atendimento, como no resultado final. A maioria dos fotógrafos, principalmente do sensual e nu, pegavam meninas com corpos esculturais para fazer. O padrão Playboy, revista sexy, bem objetificado, bem sexualizado e se preocupando um pouco com quem estava na câmera. As redes sociais do Bendito Fruto procuram ser sinceras ao reunir fotos sem Photoshop e depoimentos escritos pelas próprias clientes. Para Renata, não se trata apenas de negócios, mas também de criar laços de confiança e de liberdade com as participantes. Amplia a liberdade, né? Como um todo. Cada vez que uma menina entra aqui, a gente tenta deixar bem claro que aqui dentro ela pode ser quem ela quiser, que ela não precisa ter pudor, que ela não precisa ter medo, que ela não vai ser julgada. Eu acho que dá essa liberdade para ela
se ver da forma que ela bem entender. Eu acho que é um incentivo que a gente dá. Assim como Renata, a Larissa também procurou uma maneira de ser empreendedora e proporcionar liberdade para as mulheres. Ela criou em maio do ano passado o Clímax, um sex shop online especializado no prazer feminino. E a ideia, quando a gente criou a marca, era trabalhar com o empoderamento da mulher através da sexualidade, né? A gente sempre acreditou que a sexualidade da mulher era algo muito reprimido e muito difícil para a mulher lidar, cheio de tabu, assim, e em cima disso a gente começou a pensar que talvez se a gente tivesse uma loja erótica, de produtos eróticos com um viés feminista, né, que ajudasse a mulher a pensar questões de gênero, pensar sobre o próprio corpo, isso ajudaria e empoderaria, né. O público feminino é responsável por 70% das vendas em sex shop no Brasil. Os dados são de uma pesquisa da Associação das Empresas do Mercado Erótico e Sensual, feita em 2017. Acho que dizer que a venda é para mulheres não quer dizer que seja para elas mesmas, né? Então, a gente teria que refinar para entender que produto que está sendo vendido. Eu acho que existe um machismo aí por trás, na realidade. Eu acho que existe muito uma demanda de eu preciso apimentar minha relação, eu preciso levar coisas. Tu já foi em alguma sex shop? Meu, tinha que ser essa pergunta. Já fui. Já. Não sei, acho que eu nunca entrei. E tu sentiu à vontade? Mais ou menos. Pode ser mais ou menos? Olha, eu me senti à vontade lá dentro, eu me senti muito desconfortável com os homens me encarando lá fora enquanto eu adentrava no estabelecimento. Nosso estudo de campo, enquanto mulher consumidora de produto erótico, que o ambiente ele era muito hostil, né? Era muito desumanizado. Primeiro que tu entrava numa sex shop, tu dava de cara numa parede de pau, assim. Tu não entendia pra onde é que ia, porque pra dentro de ti uns troços desse tamanho não iam, assim. Essa hostilidade do ambiente fazia com que as mulheres não se sentissem representadas por aquilo, né? E qual seria a ideia qual seria a representação feminina que eu gostaria para um ambiente? Daí foi a partir disso que a gente começou a pensar na marca um pouco mais, né? A liberdade conquistada na literatura faz com que as mulheres leiam, escrevam e até mesmo abram livrarias. Esse é o caso de Nani, que juntou a liberdade sexual com o sonho de ser empreendedora ao abrir em 2014 a livraria Baleia. Aqui, a maioria das obras são escritas por mulheres e a temática é erótica. Mulher também escreve. E mulher ganha prêmio Nobel, mulher lésbica escreve. Pode ser famosa, pode ser um pouco mais, menos famosa, vamos dizer assim, iniciante. Pode ser mulher rebelde na academia, pode ser mulher negra. Então é essa ideia que eu quero dar aqui com a configuração da livraria. Tanto no empreendedorismo quanto na liberdade sexual, as mulheres conquistaram esses espaços tardiamente em relação aos homens. Porém, segundo os dados da Associação Brasileira de Empresas do Mercado Erótico e Sensual, 80% do consumo desses produtos no Brasil são realizados pelas mulheres. Inclusive, são elas as responsáveis pelo aumento do consumo de literatura erótica, em 14,5% em relação ao ano de 2015 e 2016. 8 a cada 10 escritores são homens, segundo uma pesquisa da Universidade de Brasília feita em 2012. Em relação ao consumidor, 59% são leitoras. Nesse cenário, se destaca o atendimento feito nessa livraria. O público feminino é atendido por mulheres. Assim, elas ficam mais à vontade para mergulhar no mundo da literatura erótica, inclusive aquelas que ainda estão descobrindo este mundo. O que acontece aqui na livraria que eu acho muito incrível, que entram meninas muito jovens, que talvez não tenham acesso a esses conteúdos, né, para essa descoberta sexual. Elas chegam aqui e elas vêm. Então eu fico muito feliz quando eu vejo as meninas de uniforme de colégio, folheando os livros eróticos, dando risadinhas. Eu acho que aqui existe uma liberdade sexual grande, de tu chegar e questionar assim, vem cá, eu sempre quis ler sobre tal coisa, eu sempre quis ler sobre transexualidade, eu sempre quis ler sobre, tu tem alguma coisa de literatura lésbica? Eu ouço muito aqui. O Alternativas fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. Te esperamos no próximo programa. Até mais. Tchau.